Muito bom. 3h06. Nós vamos lá para Brasília para começar o Bandeirantes Acontece com o assunto mais falado de ontem para hoje, as denúncias de assédio contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. João Pedro Melo conosco. Fala, João. Fala, Ronaldinho. Oi, Zaidan. Ótima tarde para vocês, ótima Olá. tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, o presidente Lula diz que vai decidir ainda nesta sexta-feira se o ministro Silvio Almeida vai permanecer ou não no governo federal. O atual chefe da pasta dos direitos humanos está sendo acusado por diversas mulheres de assédio sexual. A Me Too Brasil, que é uma organização que atua na defesa das mulheres vítimas de violência sexual, confirmou essas denúncias e afirmou que as mulheres receberam acolhimento psicológico e jurídico. Uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que ainda não se pronunciou a respeito desse assunto. Em entrevista a uma rádio de Goiás, o presidente Lula disse que a foto da primeira-dama, Janja Lula, serve para mostrar uma espécie de apoio a Aniele Franco, ou seja, dizer que mulheres estão com mulheres, né? Ele também disse que quem pratica esse tipo de ato, ou seja, esse tipo de situação de assédio, não tem espaço no governo federal. Ou seja, já deu indícios de que, de fato, Silvio Almeida deve ser demitido ao longo dessa sexta-feira. Lula disse ainda que já colocou a Polícia Federal e o Ministério Público para investigarem essa questão e que tudo será apurado com a devida celeridade. Por fim, o presidente Lula afirmou que vai conversar com outras ministras mulheres para saber o que pode ser feito, depois vai se reunir com Silvio Almeida e também com Aniele Franco para comunicar a decisão. Esses episódios de assédio teriam acontecido no ano passado e também ao longo do mês de junho e julho. Isso, obviamente, ainda está sendo apurado pelo governo federal, mas já seria de conhecimento de várias pessoas na esplanada dos ministérios, inclusive de alguns parlamentares. O ministro Silvio Almeida diz negar com absoluta veemência o que chamou de mentiras e acusações infundadas e diz que vai apresentar as mensagens que foram trocadas desde o início do governo com Aniele Franco ao presidente Lula para mostrar que não teve nenhum comportamento inapropriado. Que, além disso, vai pedir à Polícia Federal que requisite as imagens de restaurantes ou de shoppings onde ele esteja, ou esteve, na verdade, com a ministra Aniele Franco. Tudo isso deve ser, obviamente, apurado. O presidente Lula disse que também há a presunção de inocência, mas, ao que tudo indica, o governo já escolheu um lado e Silvio Almeida deve ser demitido. Isso é uma questão de tempo. Volto com vocês no estúdio, Ronald, Zaidan. Um ótimo fim de semana para vocês. Obrigado, João Pedro. Os desenrolares trazidos aí pelo João Pedro em Brasília só se fala numa questão, como deixou claro aí o João Pedro, numa questão de horas para ver uma definição sobre o destino do ministro Silvio Almeida depois desse volume de informações que, óbvio, dependem de investigação, mas que se avolumaram ali na mesa da Presidência da República, viu, Zaidan? Pois é, Ronald. O Lula falou hoje sobre presunção de inocência e direito à defesa. Então, o que ele ouvirá do Silvio Almeida, imagino, será a repetição de tudo que o Silvio Almeida tem dito. As reações, inclusive, elas mostram uma indignação com as acusações. Se ele confirmar para o Lula tudo que ele disse no vídeo que ele publicou, então vai ficar uma palavra contra a outra. Então, demiti-lo sem que se considere a presunção de inocência mencionada pelo Lula seria meio esquisito. Acho que mais do que algo rápido, tem de ser justo, uma decisão justa. Se for verdade, se as acusações forem verdadeiras, é claro, ele tem de sair do governo, isso é indiscutível, e terá mentido nesses vídeos, não é? Porque foi uma reação em que ele exalava indignação. Então, se as acusações são verdadeiras, é claro, ele não vai ficar, não pode ficar, e fez algo teatral nesses vídeos. Se as acusações são mentirosas, isso é crime. Isso é crime. É uma denúncia falsa que
que tem tipificação no Código Penal brasileiro. E mais do que isso, se forem mentirosas, é preciso saber por quê, já que o Silvio Almeida sugere algo coordenado, articulado, né? Se for verdade, é claro que além da demissão, no Conselho de Ética, algo que atrapalha a vida do cara, eles dão 10 dias de defesa, então ele já pode ter saído do cargo, ele pode sair hoje e o Conselho de Ética continua investigando, ele tem 10 dias para apresentar defesa e pode então sofrer uma censura ética, como eles chamam. Não é nem o nome adequado, mas é assim que chamam, uma censura ética. E isso fica no currículo público do cara, né? E, obviamente, ele terá muito mais dificuldade para dar aula, não há dúvida. Se for verdade, haverá uma série de consequências, além da possibilidade de as mulheres levarem-no ao judiciário, abrindo processo, pedindo indenização, isso ou aquilo. E se forem mentirosas, ou se foram inventadas, ou se alguém falou e aí outras pessoas passaram a interpretar todos os gestos como sendo gestos de assédio. Por isso que é preciso ter calma para que haja justiça. Agora, se for verdade, tchau, um abraço e haverá uma série de consequências, inclusive profissionais para ele depois. Agora, se for mentira, é preciso saber por quê. Já que o Silvio Almeida incomoda muita gente, inclusive dentro do governo. Nós vimos, por exemplo, a luta que foi para a reabertura, para a reinstalação da comissão que investiga mortos e desaparecidos durante a ditadura. Mortos pela ditadura e desaparecidos durante a ditadura. Uma luta interna, que sofreu resistência, inclusive, da Casa Civil, que enrolou para burro até que houve o ok, a liberação, para que a comissão fosse reinstalada. Ela que foi fechada no final de 22 pelo Bolsonaro. E é interessante também notar a maneira como a notícia foi dada com algum prazer, né? Por muita gente que... Alguns porque não gostam dele, especificamente. Não gostam dele. E outros porque, é claro, é uma crise no governo. Então, deram com inequívoco prazer e aí falaram da Arielle. Se a Arielle tivesse imediatamente aparecido publicamente para dizer é tudo mentira, isso nunca aconteceu, o assunto estaria encerrado. Mas ela ficou calada e é claro que esse silêncio significa que ela consente que as acusações são verdadeiras, não é? Porque ela ficou calada, mas na conversa com Lula, que já teve com outros ministros, é claro que ela disse o que aconteceu e vai dizer para o Lula o que aconteceu. O silêncio dela, inclusive quando foi procurada pela Mônica Bergamo, ela não disse, não aconteceu nada, nem disse aconteceu. Falou, eu não quero falar. Esse não quero falar, ele acaba sendo é verdade, né? É como se ela estivesse dizendo, sim, é tudo verdade. Então E se for verdade, não tem conversa, tem de sair imediatamente do governo e sofrer as consequências que sofrerá. Agora, se não foi assim, se as acusações são mentirosas, além de ser um crime, acusar algo falso, uma acusação falsa, mentirosa, é crime. Além disso, é preciso saber por que isso terá sido articulado para atingir o Silvio Almeida, né?